Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu estou fazendo esse vídeo, uma série de vídeos que eu venho fazendo de algo que eu já venho pensando há algum tempo e eu percebi assim nos últimos anos com esse tumulto que a gente teve na questão política e essas questões que envolvem conservadorismo, que envolvem. E eu vou falar sobre esse assunto, mas assim, eu sou uma pessoa que defende o conservadorismo. Mas nós temos que tomar cuidado com muitas coisas, porque esse conservadorismo tornou às vezes nós pessoas ignorantes. Nós temos que tomar cuidado com as coisas, porque a gente não pode misturar as coisas de Deus com a política. Muitas pessoas vão defender essa tese, vão falar que a política tem que estar inserida na religião, a religião inserida na política, porque senão o mundo não muda e tal. Mas, igual eu falei no outro vídeo, o que nós não precisamos mudar o mundo. O que a gente precisa fazer é pregar o evangelho. E não é dessa maneira que a gente vai conseguir mudar as coisas ou ajudar com que o reino de Deus avance. Eu sempre falo sobre a questão do avanço do reino de Deus. Por que eu joguei esse texto, né, chamado hienas evangélicas? Esse comportamento, sabe, essa metáfora que eu usei é justamente uma metáfora provocativa. Porque assim, são pessoas, são indivíduos que utilizam a bandeira do evangelho para usar ele como zombaria, para ridicularizar as outras pessoas, sabe? Uma crueldade disfarçada de cristianismo, sabe? São pessoas que riem muitas vezes de sofrimento alheio. A gente está cansado de ver, quem acompanha as notícias, a gente está cansado de ver políticos que zombam de homossexuais, que zombam de pessoas que pensam diferente do que eles pensam, sabe? Só que essas pessoas elas estão se alimentando do sofrimento alheio, a gente não conhece aquela pessoa. Essas pessoas estão sofrendo quando chegam nas suas casas, em seus travesseiros, sabe? Na hora que elas vão descansar, na hora que elas vão dormir. Mas nós, como cristãos, a gente não pode entrar nesse jogo, a gente não pode entrar nesse erro que muitos estão cometendo. As pessoas se dizem conservadores, mas conservador do quê? Conservador de quê? Nós temos que ser conservadores de acordo com aquilo que o Evangelho prega, não de aquilo que o mundo prega. Sabe? É engraçado porque eu vi uns vídeos dos deputados aí que parece que sentem prazer, sabe, em humilhar as pessoas, em ridicularizar as pessoas. E eles fazem isso por quê? Porque essas pessoas fogem daqueles padrões que foram criados. Muitas vezes padrões que foram criados por eles mesmos ou por homens. Não é um padrão que a igreja criou, o padrão que a igreja criou, mas não é um padrão que Cristo criou. Sabe, o problema não está na fé cristã, mas sim na distorção do evangelho genuíno de Cristo. Sabe, piada em púlpito, piada na rede social, conversa, sabe, em roda de amigos, sabe, zombando da dor alheia da pessoa, como se isso fosse aproximar essas pessoas de Deus, como se Deus estivesse aprovando isso, como se... Você não consegue a aprovação de Deus fazendo isso. O que eles conseguem é a aprovação dos homens. Sabe? E isso ele é um contraste com o Evangelho, porque assim, a gente percebe que isso acontece com homossexuais, acontece com idosos, acontece com viciados, acontece com pessoas pobres, que eu falo que tem um poder aquisitivo difícil, sabe? Não que nós não sejamos, mas zombam como se estivesse ali numa arena,
de circo, sabe? Esquecem que ali tem uma história, que ali tem uma família, que ali tem uma alma. A gente não conhece a história das pessoas, irmãos. A gente não sabe o que essas pessoas passaram para chegar até ali. E a gente quer que essas pessoas aceitem Cristo dessa maneira. Sabe, Jesus, ele chorou com os que choravam. Ele sentou com os excluídos. O Evangelho, irmãos, ele é a evidência das boas novas. Sabe, ele não é um instrumento de escárnio alheio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Às vezes a gente vê uma piadinha, nós como cristãos, né, uma piadinha com um homossexual ali e tal, e as pessoas riem, zombam, sabe? Como se as pessoas também não tivessem direito a receber Cristo como nós recebemos. Sabe? O pecado delas é outra coisa, porque todos nós pecamos. Essas pessoas, muitas vezes elas estão excluídas e a gente está ajudando a excluir essas pessoas de próximo de Deus. Então é isso, irmãos. Tomar cuidado com essas piadinhas, essas brincadeiras. Eu, às vezes, me pego fazendo um pouco dessas coisas e tudo que eu falo nesses vídeos, eu não estou querendo ser o dono da verdade, mas são coisas que fazem eu pensar. São coisas que fazem eu repensar o Evangelho, fazem eu voltar para as Escrituras e examinar o que está escrito ali nas Escrituras para poder viver de acordo com o que está ali. E não é fácil, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Deus abençoe, irmãos. Curta ali o vídeo pra gente ali e segue o nosso canal e compartilha lá se for possível. Um abraço a todos, Deus abençoe.